paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Templo Central na cidade de Mombaça, passando aqui para deixar mais uma palavra ao seu coração. Hoje é o 5º dia do nosso isolamento social, dessa quarentena, e eu tenho certeza que Deus tem refrigério para a nossa alma. Eu quero ler o texto que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 1, que diz: E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Estamos aqui diante de um texto muito conhecido de todos. Texto que vai falar de um dos milagres efetuado por Jesus de Nazaré em seu ministério terreno. O texto diz que este homem, ele tinha uma doença que não tinha cura. Ele foi diagnosticado leproso. Agora, o mais coerente era ele procurar um leprosário, aguardar a morte. Mas a Bíblia diz que ele tem uma iniciativa de procurar Jesus de Nazaré. E quando ele soube que Jesus estava no monte, ele agora espera Jesus descer. E quando Jesus desce, a Bíblia vai dizer que ele se apresenta diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olha para aquele homem e diz: Eu quero, seja limpo. E naquele momento a Bíblia diz que ele ficou purificado da sua lepra. E o Senhor disse: Não conte a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinara. Quando eu olho para esse texto, nós podemos aprender algumas lições para a nossa vida espiritual. O fato narrado nesta noite há de se comparar com a situação que estamos vivenciando, porque há momentos em nossa vida que nós nos sentimos encurralados, entrincheirados, que não tem solução, nos sentimos impotentes. O sentimento que vem ao coração é que não há o que fazer, que não temos forças para lutarmos. Mas quando eu observo o texto que eu li, eu aprendo algumas aplicações para a nossa vida espiritual. E a primeira aplicação que eu quero pontuar nesta noite está no versículo 1, que a Bíblia vai dizer que, descendo ele do monte, uma grande multidão o seguia. Então eu entendo com isso que aquela multidão era o que incentivava o cego a crer que Jesus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Então a primeira aplicação que eu posso entender diante desta multidão é que Jesus tem solução para aquilo que nós não podemos resolver. Aquele homem tinha uma doença. Aquele homem foi diagnosticado leproso. O sacerdote tinha lhe sentenciado. Para ele só tinha uma saída: aguardar a morte. Mas agora ele vai de encontro a Jesus de Nazaré, porque ele tinha certeza no seu coração que o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Porque não há área na nossa vida que o Senhor não possa trabalhar. A Bíblia diz que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Então o Senhor, ele é especialista em todas as áreas da nossa vida. Então aprendemos com esse leproso que Jesus é a solução para os nossos problemas. Muitas vezes, diante das circunstâncias adversas, muitas vezes a luta nos faz descrer, a circunstância nos faz desacreditar. Mas eu quero lhe dar um conselho nesta noite: continue crendo. Ainda que você olhe para o cenário que estamos vivendo,
ainda que as notícias sejam desanimadoras, ainda que os números sejam assustadores, mas creia, Deus está no controle de tudo. Deus está no céu e tudo está no seu controle. Eu quero dizer a você que Deus não mudou. Alguém pensa que Deus é um velhinho lá no céu sofrendo de Parkinson ou de Alzheimer, mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A segunda verdade que eu quero pontuar nesse texto, o versículo de número 2 vai nos dizer: e eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Aqui eu aprendo uma segunda aplicação para a nossa vida. É que ele não desistiu, apesar das circunstâncias. Ele tinha um diagnóstico na mão. E o diagnóstico acusava que ele era leproso. O diagnóstico dizia que a doença era em fase terminal, que não tinha cura, mas ele não preferiu acreditar no diagnóstico, ele preferiu recorrer para Deus, porque nós entendemos que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Muitas vezes o que vemos aparentemente nos leva a desacreditar. Muitas vezes o que vemos aparentemente nos leva a nos tornarmos incrédulos diante da situação. Mas eu quero dizer a você nesta noite que o justo viverá da fé. Então continue crendo, ainda que o diagnóstico, ainda que o prognóstico, ainda que a situação pareça irreversível, Deus está no controle de tudo. Você lembra quando aquele cego no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, alguém diz: ei cego, cala-te. Você nunca viu dizer que foi curado um cego, que foi restaurada a vista a um cego? Alguém trouxe uma palavra desanimadora. Alguém trouxe uma palavra para tirar a confiança daquele cego. E a multidão se levanta querendo barrar, impor que aquele cego desistisse de buscar o intuito do seu coração. Mas a Bíblia diz que cada vez mais aquele cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e diz: manda chamar o cego que está gritando. Então eu quero dizer a você, não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, não olhe para o diagnóstico, talvez seja assustador, mas olhemos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Outra verdade que nós devemos pontuar nesse texto é que a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus. Então eu entendo nesta noite que o fato dele ter um problema, o fato dele estar enfrentando uma dificuldade, não lhe impediu de aproximar de Jesus. Ele não ficou em casa detido, ele não ficou em casa estagnado, ele não se deu por vencido, ele não foi para o leprosário, mas ele foi para onde estava Jesus. Ele foi procurar a solução para os seus problemas. Eu me lembro agora do texto de Jairo, quando Jairo, com a filha em casa, doente, moribunda, e a Bíblia diz que ele sai de casa com o intuito de encontrar Jesus de Nazaré. E quando ele encontra, ele relata o que está acontecendo. E Jesus diz a Jairo: Jairo, eu irei na tua casa e eu vou dar saúde à tua filha. E quando Jesus termina de falar, alguém chega e diz: ei Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu, não tem jeito, não tem mais solução, vamos organizar o enterro, vamos chamar a funerária, vamos avisar, vamos colocar o carro de som na rua para publicar a hora do enterro. Aí Jesus olha e vê na fragilidade de Jairo, diz: Jairo, não temas, creia tão somente. Jesus quer dizer com isso: Jairo, só tem para você dois caminhos, ou se dá por vencido, ou acreditar que eu sou fiel para reverter a situação. E Jairo creu, e Jesus foi na casa de Jairo, chegou ali naquela casa, o alvoroço, ele mandou todo mundo se aquietar,
mandou aqueles que pranteavam parar de chorar e disse: menina, não chora. E quando ele diz menina, não chora, quando ele diz: olha, vocês não chorem, vocês se aquietem, de repente alguém começa a sorrir, alguém começa a mangar, e ela diz: esse homem está louco, esse homem está falando coisa com coisa. E Jesus disse: pode sair tudinho, fica somente o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Porque, irmãos, incrédulo não participa de milagre. Milagre é para quem crê. Então nós precisamos crer. O quadro é crítico? A situação é caótica? Mas nós estamos crendo que Deus está no controle da situação. Uma quarta verdade que eu quero pontuar nesta noite está no versículo de número 2, quando diz: e eis que veio o leproso e adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Eu entendo nesse texto, eu entendo com este versículo, que não foi a situação que levou ele a adorar, que não foi a situação que levou ele a bendizer ao nome do Senhor. Independente da situação, ele era adorador. Porque muitas vezes nós adoramos a Deus quando tudo nos é conveniente. Muitas vezes nós adoramos a Deus, o sorriso não cabe no rosto, quando tudo está bem. Mas quando a calamidade chega, quando a luta se instala, quando a doença aparece, aí parece que falta motivação para adorar. Mas a Bíblia diz que ele chega e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E ele se prostra e vai adorar, independente de ser curado ou não. Porque tem pessoas que só adoram depois da cura. Ele adora antes de curar. Glória ao nome do Senhor. Ele adora antes de receber o milagre. Ele adora antes de ser curado. Porque o fator determinante dele não era o que ele necessitava, mas era Cristo na sua vida. Então, independente do que estamos enfrentando, que possamos adorar a Deus nesta noite. Que você possa reunir a sua família e cantar um hino de adoração. Que você possa render o seu culto de adoração, o seu culto de ação de graça, pelo que Deus vai fazer. Glória ao nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E fé é aquilo que se espera e a prova do que não se vê. Ninguém está enxergando, mas nós, como igreja, já vemos um milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. E a quinta e última verdade que eu quero pontuar nesta noite é que aquele homem, a Bíblia vai dizer no versículo 1, que quando Jesus desce do monte com a grande multidão, ele está embaixo esperando o Senhor. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Aqui nesse texto está em cima, fala de altivez, de soberba, de autossuficiência. E está embaixo, aguardar no pé do monte, fala de dependência, de humildade, de reconhecimento. E aquele leproso sabia que só Jesus Cristo tinha e tem solução para todos os problemas. A Bíblia é quem diz que ele abate o exaltado, mas exalta os humildes. Então, nesta noite, desça na presença do Senhor. Demonstre a sua dependência. Diga a Deus que você é dependente dele. A igreja está nesta visão. Nós estamos crendo, nós estamos acreditando que fiel é aquele que nos chamou. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.